nossos amigos, nossos telespectadores, como é bom estar com você novamente. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior para o autodescobrimento e alçarmos para o equilíbrio. Se você quiser participar do nosso programa, envie a sua mensagem pelo WhatsApp, relatando a sua história, relatando qual é a sua emoção em conflito, para o número 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, será a sua história que estará sendo reconstruída. E não esqueça, você não precisa se identificar, você pode usar um pseudônimo. E assim nós transmitiremos a sua história. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito querido, um convidado muito especial, que é Dr. Luiz Mário Duarte. Ele é psiquiatra, neurologista, homeopata e servo de Deus. E está aqui para conversar conosco hoje. Como vai, doutor Luiz? Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de conversarmos sobre assuntos espirituais, transcendentais, de maneira prática, que a gente possa ajudar as pessoas, né? Com certeza. Hoje, o relato que estamos trazendo é de Jussara Santos. Ela é moradora da cidade de Piracicaba, tem 48 anos e tem 2 filhos, um de 20 e o outro de 22 anos. E ela diz assim, que os 2 filhos dela têm problemas psiquiátricos e psicológicos. Ela diz que o filho mais velho começou a usar maconha. Então, ela liberou para ele usar em casa, para evitar que ele fosse usar nas ruas. E também achando que, abrindo essa oportunidade para ele usar em casa, ela ia, com o tempo, convencê-lo a deixar de usar. E ela diz assim, lê do engano, porque ele começou a usar mais e passou a usar também cocaína. E diz que agora vive completamente sem controle. Deixou de estudar, não trabalha, se tornou agressivo, é agressivo com ela, e ela chega em muitos momentos a sentir medo dele. E diz que o filho mais novo, o de 20 anos, ele está tendo crises de ansiedade, tendo sudorese, taquicardia e também está pensando em deixar de estudar, parar de estudar, porque ele sente-se desanimado. E o irmão mais velho, então, diz para o irmão mais novo que é para ele usar maconha também, porque isso vai fazer com que tudo isso passe, essa ansiedade toda. Ela diz que o filho mais novo diz que ela não tem pulso firme com o filho mais velho. E aí, ela está agora tentando resolver a situação. Ela disse que não suportaria ter 2 filhos dependentes químicos. E diz o que fazer, pedindo ajuda de um especialista, pedindo para orientá-la se ela deve ter pulso mais firme com o mais velho e fazer de vez parar com o uso de maconha em casa. Doutor Luiz Mário, que dificuldade que é abacaxi com esses filhos. Ela tem uma prova e tanto, né? Com Conduzir certeza. essas 2 almas a um estado de alegria, de equilíbrio, de autonomia. Muito difícil, né? Vivemos tempos onde a distração, os elementos de distração no mundo são mais frequentes, intensos, onde o acesso a substâncias é muito mais fácil, né? Então, muitas famílias vivem o mesmo drama que a família, né, que o lar da Jussara. E realmente a gente deve temer pelos meninos dela. Eles estão, o mais velho sobretudo, né, está numa situação muito difícil. E urge o tempo
né, dela fazer uma interferência adequada na vida desse rapaz. Porque a vida dele parou, né, Iracia? Ele não está estudando, ele não está trabalhando. Ele consome drogas. E as pessoas precisam de dinheiro para consumir drogas. Elas gastam dinheiro com drogas. De onde vem o dinheiro se ele não trabalha? Ela que está financiando, Então, então, a liberalidade dela, em nome do amor, de uma expectativa de que seria melhor para ele usar em casa do que na rua, onde ele teria maiores riscos, onde ela não teria controle sobre ele, ou teria controle sobre um ambiente, seria o ambiente do lar, se mostrou uma proposta falaciosa, né? Porque ela não controlou, né? Como é que você vai controlar a adição? Quando o cérebro desse rapaz, é um cérebro adicto. certo. Então, existem pessoas que usam drogas, maconha, cocaína, álcool, tabaco, né, de uma maneira infrequente, irregular, em situações específicas, né, como a maior parte das pessoas que usa álcool faz, né, usa eventualmente no final de semana, toma um drink, uma cerveja e tal. E as Uhum. pessoas não são alcoolistas, elas não são dependentes dessa substância, do álcool, né? Não são dependentes do tabaco, fumam um cigarro numa festa né, de brincadeira e tal. Então, a gente descobre, né, com esse relato, aquilo que a gente sabe, né? O problema não é a droga. Normalmente a gente põe toda a culpa na substância e esquece que são pessoas que usam a substância. O problema não é a substância. A maconha, por exemplo, ela tem N atributos terapêuticos, né, que hoje a gente usa na Sim. neurologia, na psiquiatria, né, na reumatologia, para tratar dor crônica, epilepsia, depressão, ansiedade. A gente não usa o THC, a gente usa o canabidiol, o CBD. Né? Então, você veja, a maconha não é uma planta demonizável. Não, não existe isso. Não, o que Que ela não vai existe sozinha para a boca dele. exatamente, o que existe é o uso inadequado por uma pessoa, um ser humano, daquela substância. Né? Porque o cérebro dele não deveria usar. O sistema de recompensa desse rapaz, não é dito o nome dele, né? A gente só sabe a Não, Jussara. só o Então, o dela. filho mais velho da Jussara, ele tem um cérebro que tem um atributo genético, a maneira como ele foi formado, né, de um cérebro adicto, que é diferente de outras pessoas. Ou seja, é muito provável que na família da Jussara existam outras pessoas com adição, com problema de adição. A palavra adição é a palavra que hoje nós usamos para as pessoas que têm vícios, estão viciadas em alguma coisa. É um termo específico da psiquiatria. Então, é um transtorno de uso de substância. Então, elas são adictos, no sentido de que elas precisam de mais e mais e mais. Como é a história do rapaz. Começou com maconha, deve ter começado com álcool e tabaco na escola, aí foi para maconha, da maconha foi para cocaína e a vida dele parou. Ou seja, ele está consumindo. O que chama atenção, ele estava em casa. A expectativa da Jussara é que ela pudesse ter controle sobre ele. Ela não tinha esse controle antes e não tem esse controle agora, concorda comigo? Com Porque foi certeza. aumentando o uso e ela não conseguiu deter o processo, né, de deterioração, dele se perder no labirinto dos seus próprios impulsos. Então, ou seja, deixar um familiar, um amigo, um querido do nosso coração, usar a substância com a expectativa de que, próximo da gente, de que ele vai controlar melhor aquilo, porque é É falso. ilusório, né? Porque quem vai ditar isso é o cérebro. É como você ter uma família onde todos comem e tem um obeso, né? Uma pessoa que não consegue controlar o seu impulso para comer. Então porque ele está aqui na nossa família, todos nós comemos de maneira frugal, adequada, e ele come muito mais, ele na nossa companhia, vendo, ele vai deixar de comer? Não vai, não é verdade? Exatamente. Entendeu? Então, é,
esse argumento é um argumento falho, e a gente tem que deixar isso claro, sabe? Não é uma questão de proibir o uso em casa ou facilitar o Mas uso em casa. dificultar e não A financiar, questão né? ela financia porque ele não tem dinheiro. Ela não diz que ele é ladrão, que ele rouba, ou que É, ele vende as coisas em casa. ela não Então ele disse tem isso. acesso a recursos. Isso a torna uma codependente, né? Porque ela financia a adição dele, né? Porque ele compra. Com Se ele não certeza, tiver dinheiro, é um business, é um comércio, ninguém vai vender droga para ele. Por isso com que muitos, certeza. muitos meninos vão ou se tornam mendigos e assaltam aí na rua, ou vendem coisas em casa, porque ele precisa do dinheiro para droga, né? Então, essa é a primeira crítica que a Jussara tem que fazer, é que ela financia a adição do filho, o uso da substância do filho. A segunda questão seria, o que fazer para ajudar esse rapaz, né? São poucos os elementos que vêm na história. Eu não conheço o temperamento dele, né, mas ali está dito que ele está agressivo e tal. Então, ele se torna um risco para si mesmo, para o ambiente, né, para o irmão mais novo. Normalmente, casos assim, em que a pessoa perdeu completamente o controle sobre a sua própria vida, sobre a sua própria decisão, né, de sair de uma situação difícil, de reconhecer o seu problema, e ela está agravando o problema dela, a gente recomenda a internação, Certo. sabe? Ah, não, mas tem que ser voluntária. Existem pessoas com um determinado tipo de pensamento em que a internação tem que ser voluntária. Bom, mas quem é que financia? Aí você tira a droga. O que ele vai fazer? Ele vai entrar em abstinência, ele vai ficar enlouquecido no sentido do temperamento dele, da compulsão dele pela substância. Ele vai fazer qualquer coisa para ter a substância, porque a substância passou para o centro da vida dele, a substância que é importante. Então ele vai vender as coisas dele, depois vai vender as coisas da casa, e quando ele não tiver mais nada que vender, aí você vai dizer o quê? Depois que toda a vida da família estiver destruída, aí ele um dia vai dizer assim, não, então agora eu preciso disso. Pode não acontecer. Eu acho que o problema é que ele é maior de idade. Se fosse menor de idade, assim, ponto pacífico, acabou, os pais decidiram. Mas quando um adulto perde a capacidade de decisão, existem escalas que a gente verifica isso, e a vida dele está, sabe, parada, ele não estuda, ele não trabalha, ele não produz economicamente, ele não produz academicamente, intelectualmente, ele só consome drogas. Isso é que é a vida dele, né? Sim. E as pessoas entendem que isso é uma doença. Então, mas a família pode interferir nisso na medida em que ele não tem autonomia para isso, Com porque ele não mora certeza. sozinho, ele não tem um emprego dele, não tem atividade econômica, ele não é Ele independente, não é né? independente, com Então, certeza. se ele depende de alguém, entendeu? Se ele depende de alguém, então, minha casa, minhas leis, certo? Com certeza. Então, o problema é que a mãe não vai botá-lo para fora de casa, né? Ah, você não vai ser internado? Você não quer se internar? Então, rua, né? É uma atitude difícil, né, para você tomar, Sim, que mas ela ela poderia pode, tomar, porque ele é maior de idade. Ele é maior mesmo de sendo idade. maior de Mas idade, ela pode eu, fazer a se eu internação posso dizer, dele. se fosse meu filho, eu internaria. Não é possível. É possível. Por quê? A Jussara tem que saber, quando a gente faz uma internação involuntária, porque eu não quero ser internado. Eu sou um adicto que estou consumindo todos os recursos econômicos da casa, ou você, minha mãe, está me sustentando nisso, sabe? Que você está Exato. preocupada comigo, você está preocupado comigo, mas eu estou me afundando. Mas tá, Aí o que você continua pode fazer? financiando. Né? Você fala, não, olha, não vou te dar mais dinheiro, vamos tratar de você não está bem, você parou, você não namora, não estuda, não faz nada, ou sua namorada é adicto como você, ela vem para cá, faz sexo aqui, como é que faz? Eu quero que você seja produtivo na vida, né? Ou que você seja adulto. Se você é adulto, vai à luta, vai trabalhar para você pagar pelo menos pela sua droga. Mas o sujeito... Normalmente, quando as pessoas são colocadas, sabe, na parede, no sentido de, olha, você tem que tomar uma decisão, qual é a sua decisão? Não, eu não quero ser internado. Assim. Então você para, mas não consigo parar. Então você precisa de tratamento. Normalmente eles vão ao médico. Aí o médico tenta ajudar, mas se a pessoa não quer parar, Não ela não adianta. para. Ela não para. Eu falo isso para os meus pacientes, assim,
né? Às vezes a família chega, né, com o filho, ou então com o cônjuge e tal, e eu analiso a situação, aí você vê. Eu aprendi uma coisa com 30 anos de psiquiatria. As pessoas param quando elas querem, quando é um valor para elas, não quando é um valor para o outro. Certo? Eu quero parar. E eu não consigo parar, mas eu quero parar. Então, eu aceito ajuda. Mas eu não quero parar. No fundo, eu não quero parar. Mas você quer que eu pare. Mas você que me financia. Eu tenho que ganhar tempo. Então, eu aceito, né, ir ao médico. Aí o médico tenta me ajudar, eu não consigo parar. Aí eu, eventualmente, aceito uma internação. Então, eu digo para as pessoas, eu proponho as claras, porque quando a gente interna, o que a gente vê? Um alto percentual de recaída. Muitos pacientes que ficam meses internados, eles quando saem da internação, eles vão em busca da droga, eles vão festejar a alta médica se drogando. É ridículo, mas é a verdade. Ou seja, não funcionou. Aí, às vezes, eu tenho um paciente ou outro internado, não por adição, né, mas por outras coisas, e em clínica psiquiátrica hoje, tem muita gente internada por causa de substâncias, de uso de substâncias. Então, aí, se você começar a perguntar, você vai ver que muitas pessoas estão ali, já terceira, quarta, quinta, sexta, oitava internação. Você fica assim, cara, eu como médico, eu penso assim, pô, o que faz um sujeito estar internado 8 vezes, 6 vezes, 10 vezes pelo mesmo motivo? Ou seja, o tratamento não está funcionando. E eu vou dizer para você por que não funciona. Não é porque a gente não tem recurso, não tem recurso médico para ajudar a pessoa. É porque a pessoa, ela não tem a convicção real de que aquilo é um problema para ela, que aquilo é uma doença e que ela não pode usar se ela quer parar. Que eu posso querer ficar doente. Tem gente que tem doenças, outras doenças, e ela não busca tratamento, não é verdade? Exatamente. Okay? Então, e é uma doença que inicialmente dá prazer, mas que depois o indivíduo usa a substância não para ter prazer, mas para evitar a falta da substância no corpo. Porque ele sabe que aquilo já está... A vida dele não está funcionando. E vários aspectos da vida psíquica do indivíduo estão contaminados por essa doença. É isso que esse rapaz tem que entender. Ele é doente. O que não existe inocência disso. Ele não usa uma substância como um adulto. Ele não trabalha, ele não estuda, ele não é produtivo, ele está doente. Ok? Então, aí o que a gente faz? A gente interna involuntariamente. Porque ele não dá conta. Para ele poder fazer psicoterapia todo dia, para ele usar medicação, para ele desintoxicar, para ele descobrir que existe uma vida possível sem a substância. Mas como eu vou fazer uma internação involuntária? O médico interna, ele faz um relatório para o Ministério Público. A clínica, uma vez internado o paciente, o médico coloca as razões pelas quais aquele paciente está ali internado de forma involuntária, e isso é comunicado à justiça. Olha só, não sabia disso. Não é algo, eu quero internar meu filho porque ele está fumando maconha, entendeu? Não. Porque se o MP disser, entender que aquilo é excessivo, que aquilo está equivocado, né, ele pode... a clínica pode ser acionada, o médico pode ser contestado, entendeu? Certo. Ok? Então, uma pessoa internada involuntariamente, ela pode dizer assim, não, eu estou ótimo, eu tenho que sair daqui. Aí o médico não quer dar alta, a família não quer tirá-lo de lá, porque a família muitas vezes tira, o paciente fica com pena, acha que aquilo é ruim, porque ele está sofrendo de ficar lá, ele está sofrendo, que é um fracasso para a própria família, que ele não precisa daquilo, existem outras pessoas doentes lá, que ele não... Entendeu? Então, por isso que, normalmente, quando a gente interna pacientes assim, a gente não deixa a família entrar em contato. Em 1 semana, 2 semanas, zero. Ele não telefona, não recebe telefonema. Por quê? Porque a primeira coisa que o paciente vai falar, assim, eu estou aqui preso, esse lugar é horrível, me tira daqui. E as pessoas amam o doente. Tudo e elas ali, vão tirar. nada serve para a pessoa, né? Imagina uma pessoa com câncer, né, que vai fazer uma cirurgia, tem um tumor.
Ah, eles não me dão comida direito aqui nesse hospital, os enfermeiros são... Aí você fica com pena e tira o paciente da possibilidade cirúrgica e ele morre. Entendeu? Então, Pior olha só, ainda, né? é exatamente isso. Então, quando a internação é involuntária, ou Jussara, o Ministério Público é avisado. Então, não existe nada escondido, arbitrário, despótico, autoritário nisso, não. Porque a pessoa pode dizer, não, eu estou ótimo. Aí o médico, o próprio médico da clínica, por isso que todo paciente, quando chega numa clínica psiquiátrica, ele é avaliado pelo médico de plantão. Eu posso querer internar você, Iraci. Aí você chega lá na clínica, eu faço um relatório, a sua Sim. família te leva, aí você chega lá, você é entrevistada pelo médico. Aí o médico olha assim, pô, por quê? Se o médico de plantão não ficar convicto, não tiver a convicção de que você precisa de internação, ele não te interna. Porque a prerrogativa dele internar ou não. Ele que está ali no plantão, não é verdade? Já é a primeira barreira. Mas se você for internado, você vai dizer, realmente, precisa. Né? Existe um mecanismo, você pode questionar, vai lá, o Ministério Público aciona o Conselho Regional de Medicina, vão 2 psiquiatras, ou um neurologista e um psiquiatra, avaliar o paciente. Né? E eles vão lá avaliar o paciente pelo CRM a pedido da justiça. Se o paciente quiser encrencar. Se os 2 médicos do CRM disserem, não, a internação é necessária. O problema é que a pessoa não entende, as pessoas não entendem que a mente da pessoa está alterada. Porque se ele ficar um tempinho já, algumas horas internado, um dia ou 2, já vai ver que a dependência dele química é Não, enorme. algumas horas, um dia não resolve. Não, mas para identificar que tem essa dependência. Quem? O médico? O médico identificar. Não, médicos experientes. Pelo relato, porque ele nunca vai sozinho, né? Sim. Quando é involuntário, normalmente uma equipe de remoção, a gente chama de equipe de remoção, chega na casa da pessoa, né, e leva. 99% das vezes, né, de cada 100 pacientes, 99 vão de boa. Vem os enfermeiros, vai um médico, né, o sujeito vai. Ele é avaliado na clínica, é internado, entendeu? O médico de plantão, vendo o histórico da família, conversando com o paciente, porque ele sabe que pacientes manipulam. Então, com certeza. Mas havendo o histórico e havendo apoio da família e as histórias, né, batendo ali e tal, entra porque, afinal de contas, o médico vai perguntar, você usa alguma substância? Não, não usa, mas a família toda está dizendo, ele usa. Você trabalha? Não. O que ele vai dizer? Você tem, me dá uma sua carteira de trabalho, já que você trabalha. Você estuda? Não, eu larguei no ensino médio. Mas por que você largou? Porque as pessoas, no mundo de hoje, que precisam estudar, tá bom, você não quer estudar, não gosta de estudar, mas você trabalha, porque os seres humanos, eles são produtivos. Não tem como. Não tem sentido um ser humano chegar à idade madura, né, e não ser produtivo. Ou não ter, pelo menos, um projeto de vida no qual ele esteja, né, inserido e percorrendo. Porque acidentes acontecem, você pode ficar doente. A droga-adição é uma doença que impede o indivíduo de atingir, né, os seus projetos de vida. Eu uso maconha. Você está trabalhando? Tô. Você está estudando? Tô. Você é bom pai? Sou. Tudo está funcionando na sua vida e tal. Maconha é um problema? Não. Entendo. Você entende? Assim? E a pessoa não vai utilizando cada vez mais exato, e mais. Exato. Ela ele não é tem adicto, controle. Ele não é adicto. As pessoas tomam cerveja, vão assistir futebol, né? Vão lá, estão lá, liga a televisão, jogo lá, o Fla-Flu, senta, todo mundo tomando cerveja, rindo, brincando. Terminou o jogo, terminou a cerveja. Né? Agora, aquele cara que bebe demais e briga por causa da televisão, porque ele está inebriado, está bêbado, né? É uma pessoa perigosa, ele abusou do álcool, não é verdade? Já passou do limite, né? Então, esse cara tem um problema. Foi uma vez? A gente... Né? Mas todas as vezes que tem o jogo, o sujeito bebe e briga e discute, o que você vai fazer da próxima vez? Você não convida mais o cara. Com certeza. Eu não convidaria, eu vou trazer problema para mim. Vou te dar chazinho, não vou dar cerveja. Exatamente, mas ele não vai querer. Então... Então,
a gente tem que entender que isso é doença, isso tem que ser tratado. Esse rapaz está doente, ele precisa de tratamento. Né? Já precisa de tratamento há muito tempo. Né? É fácil tratar? Não. Por que não é fácil tratar? Porque a pessoa tem que saber que ela está doente. Eu vou dizer uma coisa para você. Você acha que só com adição, por exemplo, transtorno bipolar do humor. Quando você vê todas as publicações no mundo, normalmente uma pessoa com transtorno bipolar do humor que deprime, quando ela está deprimida, ela procura ajuda. Mas quando ela está eufórica, ela não procura ajuda. Certo? Então, e a Porque vida acha que está dela. bem, que está Existem ótimo. vários tipos. Hoje tem um É. espectro bipolar. Leva mais ou menos, assim, 10 anos, e não é adição, não. Leva 10 anos para um bipolar cair a ficha e dizer assim, cara, eu tenho um problema, eu perdi relacionamentos, perdi trabalho, parei de estudar, fiz isso, daquilo, outro, cometi uma série de equívocos e erros porque eu estava doente. Cara, olha tudo isso que eu perdi. O cara vê o rastro de destruição na vida dele e fala assim, tudo isso porque eu estava doente. E as pessoas fazendo juízo de valor sobre mim. E isso era doença. Não, eu não quero mais isso na minha vida. Aí o que o cara faz? Ele se trata, toma remédio direitinho, nunca mais tem problema. Então as pessoas podem sair da adição. Ela sabendo que ela tem uma doença. Desde que ela aceite. E a primeira coisa que ela tem que saber é: os outros podem, eventualmente, ele não pode. Porque ele tem uma doença que, se ele usar, ele não vai parar. Ele vai abusar e vai voltar ao mesmo padrão, porque está no cérebro dele, é o sistema de recompensa dele. Ele não pode usar. Ninguém vai me chamar para jogar vôlei. Tá certo? Com certeza. Então, eu posso querer, mas não vou jogar. Eu não tenho altura para jogar vôlei. Entendeu? Existem pessoas que não têm cérebro para... Você pode jogar vôlei, eu não posso. Você pode, eu também não posso. Eu não posso. Então, eu não posso beber. Eu tenho 3 tios que abusavam de álcool. Meu pai, de vez em quando... Eu não uso álcool. Eu conheço minha genética. É uma renúncia. Eu não uso, não vou usar. Porque eu não tenho cérebro, porque eu tenho convicções espirituais, princípios, eu estou sempre a serviço dos espíritos, eu não quero usar álcool, porque eu quero estar sempre limpo para poder ser um instrumento adequado nas mãos dele. É um valor meu, eu escolho isso para mim. Mas se eu não tivesse esses valores, e como médico, um homem inteligente, eu não posso usar isso. Não posso usar. É arriscado demais pelo histórico familiar que eu tenho, sabe? O meu tio Hélio, que era um mecânico maravilhoso, né, de sucesso, tinha uma oficina, né, casado com a minha tia Cida, isso é uma história pessoal, Sim. sabe? Que Deus o tenha no mundo espiritual. Ele perdeu o casamento, né, se afastou dos filhos, sumiu, se transformou num mendigo, né, e acabou morto numa madrugada em São Paulo, junto com outros 3 homens que estavam com ele na madrugada de São Paulo frio, porque eles viviam na porta de um comércio, deram lá uma bebida com veneno para eles. Meu Deus. Entendeu? Olha a trajetória de vida do meu tio, tadinho. Sabe? Perda, Então, perda, droga perda. é algo que a gente sabe como começa e nunca sabe como termina. Mas eu sei como termina para um cérebro adicto. Termina mal. Termina mal, seja para o álcool, tabaco é com câncer, álcool é vida destruída, família perdida, adultério, internações, dinheiro jogado fora, perda de empresa, de trabalhos, de amigos, e as outras drogas vão no mesmo caminho. Então, se alguma substância deveria sociabilizar as pessoas, deveria reunir as pessoas, isso acontece? Não, a gente sabe disso, desde que a humanidade existe, ela usa alguma substância. Não podemos ser hipócritas. Eu não sou hipócrita, eu sou espírita, sou cristão, mas eu não sou hipócrita. A OMS, ela tem um departamento: álcool, tabaco e drogas. Para mim, isso é hipocrisia, porque álcool e tabaco é droga. Mesma coisa. Eu não fumo, eu não bebo e não uso nenhuma droga. Escolha minha. E vicia da mesma forma. Vicia da mesma forma para as pessoas que são drogas lícitas e drogas ilícitas, entendeu? Então, são drogas que são aceitas pela sociedade e outras que não são. Então, mas é droga, no sentido de que aquilo pode levar você a um estado de sofrimento, a um estado de dor, de perdas. Então, qual é o conselho? Ninguém deveria usar substâncias que
podem levá-la a um estado de dependência, a um estado de perda de status psíquico, econômico, conjugal, social. Então, as drogas, elas fazem parte da vida humana, elas vão existir, sabe? Sempre existiram, mas algumas pessoas não podem usar. Este rapaz não pode usar. E você tem que usar todos os recursos para ajudá-lo, tudo que a ciência pode oferecer para ele. Mas ele precisa reconhecer que ele está doente, então ele precisa de tratamento. Se ele recusa o tratamento, é porque ele não sabe sobre a própria doença. E ele está piorando. Então, ele precisa ser internado para tomar consciência. E está orientando o irmão mais novo a utilizar a maconha para ficar calminho. O irmão mais novo, que tem taquicardia, sudorese e tal, ele tem sintomas de ansiedade aguda. Talvez ele esteja evoluindo para um quadro de pânico, que mostra que a família dela tem problemas mesmo, né? Porque isso não aconteceu com os 2 filhos dela. Isso tem uma base genética, tem uma base ambiental, comportamental, familiar. Então, esse menino já precisa que ela não faça com esse menino, não deixe acontecer com esse menino o que aconteceu com o mais velho. Que ela pegue esse garoto e leve logo num psiquiatra, leve numa psicoterapeuta, numa psicóloga, um psicólogo, para ele, né, com esses 2 profissionais de saúde, ajudarem esse menino de forma efetiva. Porque no dia que ele fumar maconha e diminuir a ansiedade dele, porque às vezes a maconha dá pânico, mas quando a maconha não dá pânico e melhora a ansiedade, o sujeito vai usar de novo. Por que eu não vou usar alguma coisa que me fez bem, me deixou bem? Eu vou usar de novo. Não interessa se aquela coisa faz mal com o uso, mas na cabeça dele me fez bem agora e tá ótimo. Então, quando eu prescrevo, eu sei o que o paciente está tomando, o quanto ele está tomando. Maconha não, eu vou no morro e compro o que eu quiser, o quanto eu quiser. Cocaína eu uso o quanto eu quiser. Até que eu encontro uma droga, às vezes uma mais pura e tal, tem um infarto, alguma coisa assim, né? Então, é uma pena, esse menino está muito doente. E esse tipo, aqui agora, como cristãos espíritas, ok? Uhum. Ninguém usa droga como esse menino sem ter companhias espirituais. Com certeza. É diferente você usar eventualmente, mas pessoas que usam de forma quanto mais, né, diária e em grandes quantidades, normalmente não estão usando sozinho. Ele também precisa de ajuda espiritual. E se esse relato chegou a você, é porque ela tem um viés espiritualista. Com certeza. Levar o nome dele para uma mesa de desobsessão, dar passes nesse menino, dar passe enquanto ele estiver dormindo, fazer culto no lar, usar todos os recursos que nós temos, né, para melhorar o ambiente, né, e ajustar a energia, né, o movimento das energias no corpo sutil dele. E eventualmente, cuidar de entidades que possam estar usando, estimulando o uso nele, né? Porque, às vezes, o sujeito quer melhorar, mas o espírito que me acompanha não quer. Ele quer continuar, porque ele é um adicto. Com certeza, e ele precisa de né? mim para dar a droga para ele, entendeu? Então, eu quero parar, mas ele não quer parar. É o canudo, né? Eu sou o canudo, o copo, eu sou a seda dele. Pô, então, né, eu que enrolo para ele o meu baseado. Então, nós que entendemos como funcionam essas coisas nos bastidores do mundo espiritual, devemos ter atenção sobre isso também, porque isso é uma variável no problema, certo? Médicos materialistas, colegas meus que não têm nenhum entendimento sobre isso, pensam só cérebro, neuroquímica, problemas psicológicos, família, mas existe uma outra dimensão em torno muito disso. Maior. Existem inimigos, não? Porque às vezes um adicto desencarnado, ele é o meu amigo, né? Amigo de copa, amigo de bagulho, amigo de carreirinha, mas eventualmente eu tenho inimigos que querem me colocar nisso para eu poder ser destruído. Então, isso é algo que tem que ser visto também. Vai levando a indução, vai piorando também, né? Então, conselhos para a Jussara: levá-la a um psiquiatra, psicólogo, nesse momento, ele precisa de psicoterapia mesmo, Sim. Não, sem dúvida nenhuma, e levá-la a um psiquiatra. Ele precisa de psiquiatra. Não, você vê, a coisa mais interessante é que essa turma, esse grupo de doentes, eles não gostam de remédio. Como é que é muito paradoxal, né? Ele usa tudo quanto é substância.
Usa MD, usa ácido, usa maconha, usa cocaína, usa tudo, usa haxixe, mas ele não gosta de remédio, não gosta de remédio, remédio faz mal. Como é que É pode, assim mesmo, é né, assim pensar? mesmo. Eu já fico esperando, né? É a mesma coisa de falar assim, É. você vai tomar uma Mas injeção que o vai cérebro dele está todo letal, vou desequilibrado. passar algodãozinho para É, não pegar o cérebro está infecção. desequilibrado. Então, o que eu sugiro a Jussara? Que leve a um psiquiatra, ele vai pedir uma ressonância com espectroscopia, que vai mostrar determinadas moléculas no cérebro dele totalmente alteradas, no lobo frontal, lesões cerebrais que já vão surgindo, né, por causa do uso da droga, e fazer uma cintilografia de perfusão cerebral, para ele olhar para o cérebro dele funcionando mal, ver todas aquelas áreas frias, né, no giro do cíngulo, no lobo frontal, no lobo temporal, e tem que fazer diagnósticos de base, que às vezes não é só adição. Muitas vezes tem Certo. transtorno de humor, tem transtorno de ansiedade, tem TDAH. TDAH tem 8 vezes mais chance de usar drogas do que uma pessoa que não tem TDAH. Um bipolar tem 4 vezes mais chance de usar drogas do que um não bipolar. Então, imagina se o filho dela é TDAH, bipolar e ainda é adicto. Pelo amor de Ele Deus. pode estar Você vindo de trata um quadro desse, Exato, você né? trata a adição, mas não trata o transtorno de humor, não trata o TDAH, a probabilidade dele voltar a usar é muito alta também. Então, todas as comorbidades têm que ser contempladas, vistas, diagnosticadas e tratadas, para ele ter uma chance, né? Ele tem 21 aninhos, 22, ele tem um futuro pela frente. Está E começando a vida, né? tem que fazer logo, né? Assim, tem que E fazer o logo. mais novo, ele pode vir a se tornar um dependente químico se Ele ele corre risco, né? Ele corre um risco experimentar. genético, tem um risco ambiental, né? Talvez o irmão seja um exemplo também para ele não fazer, né? E não um É, exemplo pode para ser fazer. é, Tudo depende, porque né? o irmão, pelo que ela disse, está Ah, insistindo para usar, mas ele até agora não usou, né? Então, quer dizer, ele deve estar preocupado porque ele deve também enxergar o desequilíbrio do irmão. os dois têm que ir para o psiquiatra. Os dois têm que fazer E a mãe terapia. também tem que fazer um tratamento psiquiátrico, tem que fazer um tratamento É. psicológico, porque o núcleo familiar ficou doente, adoeceu. Ela deveria fazer terapia e frequentar o NA, o Naranon, né? Para ela saber como ela pode realmente, de maneira efetiva, ajudar o filho. Para ela entender qual é o mecanismo, as manipulações, o sentimento, como o afeto, o amor dela é usado pelo filho para ele se manter nesse estado de sofrimento. Né? Então, ela vai ter clareza sobre isso, vai saber que aquele é sintoma, que aquilo é uma codependência, ela não usa, mas ela permite e aceita que o filho use e financia o uso. Né? Então, ela precisa de Exatamente. ajuda também. Porque se ele passou a usar cada vez mais, ela passou a dar cada vez mais dinheiro para ele usar. Se ela desse só aquele X e usasse só aquele X, ele não teria aumentado também, né? Então, tem muitas dificuldades aí. Culto no lar, todo dia, Fundamental, né? fundamental. É isso aí. Doutor Luiz Mário, em uma palavra, uma emoção para a Jussara reconstruir. Amor e fé. Amor ela já tem. Ela precisa de fé, né? Ela precisa de clareza. A emoção, sabe? Fortaleza interior para ela tomar as decisões certas em favor do filho que ela ama. Coragem para ela ir em frente Coragem, agora, né? coragem. Com certeza. Muita coragem. Meu querido, muito obrigado pela sua presença aqui no Obrigado a você. Reconstruindo novamente. É uma alegria receber sempre você aqui com a Obrigado, gente. Araci. Jussara, após todos esses esclarecimentos que o Dr. Luiz Mário Duarte nos trouxe hoje, vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: para todo e qualquer distúrbio orgânico, psicológico e mental, é indispensável o tratamento com um profissional especializado, e ministrado os devidos recursos de medicamentos quando necessários, considerando-se a área em que se manifesta. Imprescindível
ao ser humano diante das inúmeras manifestações emocionais, no que concerne à terapia especializada, analisar cada pormenor de forma a encontrar a origem da ansiedade, compreendendo que o corpo físico manifesta as emoções que se encontram latentes e travadas na alma. Constantemente, o ser humano se entrega a soluções rápidas ou receitas milagrosas que diminuam ou acabem, mesmo que superficialmente, com o mal-estar que lhe aprisiona, e não se preocupa em conhecer o sentido deste sofrimento que o envolve. Então, ela vem dizendo que o trabalho com um profissional, né, com os seus filhos, é super importante, porque através desse trabalho com um profissional especializado, com um psiquiatra, com um psicólogo, ele vai poder fazer um mergulho interior com os seus filhos para fazer com que eles exponham ali qual é o movimento que foi feito, que acionou aquela válvula onde apareceu esse conflito. Nós sabemos que a utilização de maconha é uma droga, né? Não é algo que se utiliza à vontade, à la volonté, e vamos que vamos, achando que, tá tudo bem, tudo boa, tô de boa, não é assim? Pois é, não é. Vicia e causa inúmeros problemas ao cérebro. Agora, é importante saber o que foi que acionou essa utilização da maconha já no seu filho mais velho, e que depois, é claro que uma coisa leva a outra, e depois ele já passou a utilizar a cocaína. E se não houver um controle, se não houver realmente um tratamento firme, com pulso firme, embora com muito amor, ele vai passar a outras drogas, provavelmente, porque essas não serão mais suficientes, como crack e outras coisas. Então, é muito importante, nesse momento, você também se tratar. Porque quando uma pessoa adoece dentro de um lar, psicologicamente, todas as outras pessoas que moram dentro daquele lar também adoecem junto. E o tratamento para o seu filho mais velho, para o seu filho mais novo e para você, para que você tenha forças o suficiente para auxiliá-lo a dar a volta por cima, a sacudir essa poeira toda e passar a enfrentar essas dificuldades que ele tem travados na alma e que ele está externando através do uso da compulsão da droga. Então, tá aí uma oportunidade para você se tratar também, para que você se fortaleça para essa empreitada. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie uma mensagem pelo WhatsApp e não esqueça de colocar ali todo o seu conflito, de contar, relatar a sua história, mesmo que usando um pseudônimo. O número é 21 967 57 3999. E todo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos reconstruindo as suas emoções. E para que você tenha uma semana de muita paz, de muito acolhimento e de muita alegria, deixamos aqui um beijinho super carinhoso para você.